Olá pessoal, nesse tutorial eu vou dar uma passadinha para a gente entender um pouco mais sobre, começar a entender sobre shader. O que é um shader? Shader é uma forma programática de você mudar o visual de um objeto tridimensional. Você vai dar características visuais através de uma codificação. Obviamente é uma coisa que exige aí um grau de conhecimento, mas a gente vai começar a avançar de uma maneira bem tranquila aqui, bem devagar. Primeiramente, dentro da Unity, nós temos aqui como criar um shader. E esse shader ele vai poder iniciar com uma estrutura de código básica. Para que nós possamos entender um pouco mais, eu vou primeiramente fazer o seguinte, eu vou criar aqui um GameObject tridimensional, pode ser uma esfera. Vejam que essa esfera, quando eu crio, ela já vem com um Mesh Renderer, que é o componente responsável de aplicar essas informações visuais nesse objeto. Vejam que o Mesh Render, se eu tentar aplicar um outro Mesh Render no mesmo objeto, vamos tentar aqui, ó. Então, o Mesh Render, vou tentar aplicar, ele vai falar que não é possível aplicar um outro Mesh Render no mesmo objeto. Já temos uma primeira conclusão. Um objeto tridimensional pode ter um único Mesh Render, porém ele pode receber, esse Mesh Render pode receber vários materiais. Que materiais são a composição, né, do shader mais outros elementos visuais, que vão dar uma característica visual a esse objeto. Então, eu poderia ter um elemento, por exemplo, um material 0, posso aplicar outros materiais, quantos mais eu achar necessário dentro aqui do nosso objeto. Então, o objeto pode ter um único mesh render, cada mesh render pode ter vários materiais, e cada material tem o seu shader. Aí é que está a questão que eu quero chegar. Cada material tem o seu shader. Ok? Então, eu vou tirar aqui os materiais extras, né? E vou começar criando aqui. Eu tenho já duas pastas, ó, uma pasta shader e uma pasta material. Caso você não tenha, crie aí para você organizar o seu projeto. Vou entrar na pasta shader e vou criar, com o botão direito, criar um shader. E vou usar o standard, que é o padrão. Vou deixar aqui o nome, ou melhor, vou dar um nome específico aqui, novo shader. E vou entrar, ele é um código, então eu vou editar com um duplo clique e vou entrar nesse código. Ao entrar no código, eu já posso perceber o seguinte, o nome dele está aqui, e aqui eu tenho uma pasta, que é onde vai estar o meu shader. Eu vou mudar isso aqui, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, shader customizado. E vou salvar. Então, é importante saber o seguinte, esse nome aqui tem que ser o mesmo nome que está aplicado ao arquivo, ok? É importante isso. A pasta você pode criar uma subdivisão do jeito que você achar adequado, mas o nome do shader tem que ser o nome do arquivo. O shader ele é dividido, o código propriamente dito aqui, eu vou até maximizar, ele é dividido em três blocos, o de propriedade, o de subshader, que vem até aqui, e a parte que é a função, né, o método que executa a aplicação do shader, ou seja, como que ele vai se comportar. Aqui é onde as coisas acontecem. Aqui são propriedades, informações, variáveis, né? E aqui é onde vai, vamos dizer assim, o código propriamente dito é executado. Vamos dar uma passada depois com mais detalhe na sequência, ok? Primeiramente, vamos entender o seguinte, propriedade. O que são as propriedades de um shader? Como em um código padrão, são as informações que vão serem manipuladas pelo código, pelas funções. Essas propriedades, na Unity, elas são exteriorizadas no nosso inspector. Como que isso acontece? Então, eu vou vir aqui no meu projeto, na pasta material, e vou criar um novo material. Botão direito, criar material. Crio um material, vou dar um nome aqui qualquer. Ok. E vejam que quando eu crio um material e venho no inspector, eu tenho aqui o shader que está aplicado a ele, é um standard. Como eu criei um novo shader, ele já vai estar aqui na minha lista disponível. Ó. Vamos procurar. Mobile, partículas, barará, barará, standard,
shader customizado. Então, esse aqui é o nome da pasta. Se eu clicar, eu vou vir acessar o shader que eu tenho nesta pasta. No momento, o novo shader. Vou aplicar, então, esse novo shader ao nosso objeto. O que aparece aqui no nosso Inspector? As propriedades. Vamos fazer uma verificação? Então, eu vou deixar aqui a tela na metade do nosso código e vou fazer uma avaliação. Ó. Color. Então, aqui nós temos o nome da nossa propriedade. Aqui eu tenho o nome, ou melhor, a informação que vai ser exteriorizada no nosso Inspector. Aqui eu tenho o tipo dessa propriedade, é uma propriedade do tipo color, como tem tipos no C#, né, int, bool, aqui é o tipo color. E aqui a informação, ou seja, a nossa atribuição de valor a esta propriedade. Então nós temos o color, está aqui o color. Nós temos o albedo, está aqui o albedo, RGB, ó, o nome dele é albedo RGB, que na verdade é o que? É a textura, é um arquivo bitmap. Nós temos o smoothness, está aqui o smoothness, e temos aqui o metálico, está aqui o metálico. Então são informações que são exteriorizadas no nosso Inspector. E cada uma delas tem o seu nome, né, a sua nome de variável, que seria a forma correta de definir, o nome no Inspector, como que ele vai aparecer lá o nome dele, o tipo dessa propriedade, aqui é um color, esse aqui, por exemplo, ele é uma informação 2D, aqui é um range, ou seja, uma faixa de valor, aqui é outro range, uma faixa de valor. Vejam que os ranges, eles são apresentados numa lista, né? Lista não, num painel de deslizar, né? Que tem valores de mínimo e máximo. Então aqui nós temos o quê? Nós temos aqui 4 propriedades que são exteriorizadas, ok? Bom, o restante aqui a gente vai ver depois. No momento aqui é só uma introdução. Além disso, é importante entender o seguinte, que um shader, ao ser aplicado em um material, ele vai poder receber alterações nos seus valores. Então, só para entender, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um outro material aqui, vou selecionar, dar um Ctrl D. Eu dupliquei esse material, material 1 e material. Nesse material inicial aqui, ó, eu vou mudar, por exemplo, aqui o color para um vermelho. Vejam que, aí eu vou duplicar esse objeto aqui, também um Ctrl D. Vou afastar aqui, né? Se você quiser pode criar um outro objeto aqui no GameObject, sem problema nenhum. Eu só usei um Ctrl D, um atalho, para duplicar, né? para clonar. Vou aplicar esse material a esta esfera. Vou vir aqui nesse material 1, vou mudar também o color dele para uma outra cor qualquer. E vou aplicar a essa esfera. Vejam que ambos estão usando o mesmo shader. O novo shader e o novo shader. Mas a alteração de um não altera o valor em outro. Isso é uma característica dentro da Unity. Você tem um shader padrão, que é esse shader aqui. Ele tem valores, deixa eu abrir ele aqui, ó, nas suas propriedades. Só que você não altera a propriedade do shader, você altera a instância do shader que está naquele material. Então você tem um shader padrão que serve para vários materiais, certo? É importante entender isso, para você não se perder aí na hora de fazer as alterações. Bom, pessoal, a introdução seria essa, a gente vai dar sequência aqui nesse código, entender um pouquinho mais dessa função aqui que executa assim, o que acontece. Vamos dar um exemplo aqui de mudança, usando aqui um cálculo e algumas coisas a mais para poder entender como que a gente começa a mudar, criar efeitos diferentes, aí, efeitos visuais, para utilizar o potencial de um shader propriamente dito, ok? Mas por enquanto é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.